Estamos de volta com o bloco final da entrevista com o candidato Levi Fidelix, que é candidato pelo PRTB à presidência da República. Neste bloco, nós faremos perguntas que acabaram de chegar, enviadas por internautas durante a entrevista. Depois disso, teremos uma sessão de pinga-fogo, ou seja, uma série de perguntas e respostas bem rápidas. E para terminar, as considerações finais do candidato. O candidato só terá 15 minutos agora neste bloco, que começam a contar a partir de agora. Primeira pergunta do leitor Pedro Henrique diz que o senhor propaga à exaustão a construção do aerotrem no horário eleitoral. A pergunta é: até que ponto isso é consistente para o país, que é o 38º no ranking da educação, segundo pesquisa do Instituto Pearson, com 40 sistemas educacionais do mundo? Meu querido amigo Ou seja, a internauta. pergunta é por que não gastar com educação? Não, claro. Mas no ano passado se fez aí esses movimentos sociais de toda a ordem, no Brasil todo se mobilizou por causa de quê? Por causa de 20 centavos. Por quê? Mobilidade urbana. As pessoas são hoje transportadas como? Né? Como se fossem sardinha na lata. Não é? Também o aluno, né, que vai estudar, ele é transportado como sardinha na lata nos ônibus. Evidentemente que a educação é fundamental e importante, eu não desprestigio a educação ou a saúde ou as moradias que temos que construir, que são milhões. Agora, a mobilidade urbana está entre os 4 maiores necessidades que as pessoas têm e possuem. Para você trabalhar, você precisa ter um ônibus ou um metrô para você ter que ir estudar também. Então, faz parte do conjunto de defesas que eu faço. Mobilidade urbana, saúde, educação e moradia. Aliás, o Otávio Ladeira, que também está assistindo a essa entrevista, ele quer saber, haverá um aerotrem São Paulo-Rio? Naturalmente, no meu governo, possível governo, caso eu venha ganhar, e até estimulo, que se eu não venha ganhar, não tem problema. Que faço a ideia que o povo não aguenta mais essa ponte aérea tão cara, né? Nos momentos difíceis, onde você tem, por exemplo, cerrações ou chuvas torrenciais, os aeroportos não funcionam, além de termos as passagens mais caras do mundo, Mas esse trem num que trajeto está tão pequeno. previsto, mesmo esse que é comum, não está saindo do papel? Incompetência do governo. Porque tentaram fazer uma licitação, começando por operação. Não se faz primeiro uma licitação por operação. Primeiro se escolhe a tecnologia, depois se constrói e depois se faz a operação por último. Eles são incompetentes, não conhecem do ramo. Eu conheço. Candidato, agora um outro tema, o eleitor Paulo quer saber o que acha dos partidos anões e os custos que a população paga através do fundo partidário e como estes partidos funcionam apenas como suporte a maiores partidos que utilizam principalmente os tempos de TV e rádio como moeda de troca. Não há partidos demais, ele pergunta? Isso é verdade. O que acontece é que o meu voto, o voto do meu partido, por exemplo, custou na eleição passada 0,1 centavo por voto, porque nós tivemos 1.450.000 votos para vereadores. O PMDB e o PT tiveram 10 milhões de votos e o voto deles custou, sabe quanto? R$ 30 por voto. Por quê? Porque eles gastam, muitos são perdulares e não são competentes. O nosso partido, especialmente o PRTB, está aberto de 1º de janeiro a 31 de dezembro, anos a fio, há 20 anos. E eu já elegi mais de 3 mil pessoas, com um fundo partidário miserável de apenas R$ 100.000 mensais, que um gabinete de um vereador custa mais do que isto. O gabinete de um deputado mais do que isto. Isso é verdade. O nosso tempo de televisão é exíguo. Você veja que eu falo em 47 segundos. O partido recebe 100 mil por mês? 100 mil por mês. A da dona Dilma recebe 3 milhões por mês. Agora, não tem partido demais aqui no país, não são? A ideologia, ela pode ser tão grande quanto as pessoas que querem. É a mesma coisa. Nos Estados Unidos também tem muitos partidos, apenas aparecem 2, porque também fazem a bipolaridade. Aqui no Brasil estão caminhando para a bipolaridade. PT, PSDB. Por quê? O fundo partidário é grande para eles, para os menores não. Agora, esta igualdade e isonomia, mas não tem que ter ideologia, tem que ter pessoas que têm cabeça boa para que possam levar ideias e conceitos para o povo, e o povo naturalmente quer ouvir essas ideias e conceitos. Se me dessem, por exemplo, 5 minutos, eu não estaria falando mais coisas. Me dão 30 segundos, como que eu posso me expressar em 30 segundos uma estrutura, não é? De propostas como mobilidade urbana, saúde e educação. O senhor se diz de direita, então o senhor acha que agora os partidos não precisam ter uma ideologia clara, uma posição definida? Acabou essa questão de direita e de esquerda no mundo todo há muito tempo. Depois que caiu o Muro de Berlim e caiu a Rússia, hoje em dia nós temos o seguinte: eficiência ou não eficiência, ladrões ou não ladrões, roubos ou não, corruptos ou não. O povo quer saber de resultado. Então, a propósito disso, o Matheus Fonseca pergunta: o que o senhor pretende fazer para diminuir a nossa inflação?
Primeiramente, mudar o modelo bancário e financeiro. Hoje é perdulária essa nossa Dilma, no nosso governo, Dilma. Por quê? Porque ela gasta demais com pouca eficiência. Nós temos hoje 36 ministérios, todo mundo fala isso, todo mundo sabe. E nós temos 20 e tantas mil pessoas que são do PT incrustadas no governo, chupando o sangue da nossa nação. Além do mais, se gasta mal, porque eu não conheço uma obra sequer que a dona Dilma começou e terminou nesse atual governo. Não tem obra, me cita uma. Começou o tal do Vale do Rio São Francisco, não terminou. A transposição do Rio, não terminou. Do Rio São Francisco. Portos, saúde, o que fez em saúde a dona Dilma? Está trazendo mais médicos para dar emprego para cubano? Não temos brasileiros trabalhando ali. Nós temos que ter brasileiros. Os jovens não se formam. O senhor é contra o programa Mais Médico? Totalmente contra. Tem que ter mais médicos brasileiros. Tem que ter mais médico para o Brasil, não mais médico para cubano. Está dando emprego para Cuba, faturar $1 bilhão por ano lá. O seu filho da casa em bolsa e dá miseráveis $1.000 para os caras. Isso é um crime contra a nossa nação. Não então o senhor pode. acabaria com o programa se fosse eleito? Sim, porque não tem que ter programa. Programa é coisa de... Aquela senhora que fica rodando bolsinha lá na rua. Nós temos que ter um planejamento, um projeto de governo. O Brasil precisa acabar com esse negócio de programinha, PAC para lá, PAC para cá. O Brasil tem que ter, sabe o quê? Planos quinquenais, decenais, como se tinha antigamente no tempo dos militares. O Brasil tinha projeto de nação, hoje não. Tem programinha eleitoral. Bom, aqui o Anderson Assunção quer saber se o senhor tem uma solução para outro problema, a falta de água no país, caso persistam os mesmos problemas no ano que vem. Temos que conversar primeiro com Deus, né? Que é o nosso chefe maior, e com São Pedro para conversar, porque a questão de topoclima é mundial, né? Só que não. Né? A Terra, quando gira, e ela gira de certa maneira, né? Que a cada ciclo nós temos o El Niño, né? Nós temos fenômenos climáticos, também chega aqui no Brasil. Isso é a grande realidade. Agora, fazemos projetos para termos, naturalmente, reservas disso, nós temos que fazer. Agora, por exemplo, por que não temos usinas atômicas? Não dependeríamos tanto das usinas hidrelétricas. Não custa muito mais do que a usina hidrelétrica, a usina atômica, e tem no mundo todo. E quem é que é contra? Hein? É só quem quer faturar, as empreiteiras ou os ambientalistas que não querem que o Brasil progrida. Nós temos que ter usinas eólicas, nós temos que ter energia também que vem a solar. Nós temos que ter alternativas. Este governo não tem alternativa para nada, porque é um governo que vive o dia a dia. É como se fosse um esfomeado. Está com fome? Come. E amanhã não sabe o que vai comer. O Vitor Salazar, ele pergunta, Levi, em um eventual segundo turno entre Dilma e Aécio ou Dilma e Marina, quem o senhor apoiaria? Eu entrei nesse jogo político, né, que é a eleição, como um time de futebol. O Ituano, quando entrou para jogar, não sabia que ia ser o primeiro lugar e acabou dando uma surra no Santos. Bateu o Palmeiras, né? Bateu o São Paulo, bateu o próprio Santos, né? Bateu todos os times. Então, a mesma coisa, eu não vou dizer do segundo turno, porque de repente eu ganho. Você não viu uma fatalidade com o Eduardo Campos? E se tiver um avião qualquer morrer todo mundo? Até por eliminação eu ganho, né? Então não vamos arriscar dizer que apoio A ou B. Deus que nos ajuda naturalmente a ter vida e força para disputarmos o segundo turno, se Deus quiser. Candidato, o Franco Moresco diz que dentre as suas propostas, o senhor até já apresentou aqui algumas, o senhor visa a construção de no mínimo 10 usinas atômicas, aeroportos, o aerotrem e outras ações que demandam grandes investimentos. Ele pergunta se não é inviável, se essas promessas não são inviáveis, se tem recurso para tudo isso. O PIB brasileiro é exatamente 2,7 trilhões. E nós recolhemos de impostos 2 trilhões de reais, que são mal aplicados. Para a saúde se aplica apenas 80 bilhões. E para a infraestrutura, o mesmo. É muito pouco para um país que tem muita necessidade. Agora, se gasta 250 bilhões para pagar juro bancário. O dinheiro sai pelo ladrão, nós temos que economizar com o banco, o grande predador. E está lá a dona Neca Setúbal apoiando a dona Marina, que é o maior banco brasileiro, e que hoje está lá a dona Marina sendo apoiada por quem? Por herdeiro do Olavo Setúbal, um banco que deve 18 bilhões de reais ao Fisco Nacional, porque não paga. A Previdência são 400 bilhões de reais que as empresas devem no Brasil e o governo brasileiro não tem capacidade para terceirizar isso e receber. É dinheiro que se joga fora, são maus gestores. O PT mostrou em 12 anos que é mau gestor do recurso natural, dos recursos naturais, ou seja, dos recursos do Brasil que são mal aplicados. A questão toda é gestão. O senhor falou de saúde,
Perdão, pode. Mudando um pouquinho o tema, e o Guilherme Clapp quer saber quais são suas propostas concretas e de curto prazo para a saúde. Ampliar imediatamente os recursos, nós temos como ampliar. Nós temos que tirar de onde se joga fora, como falei, por juro bancário, gente. O grande predador social hoje, não é o Marajá do Collor, que eu ia dizer, não, mas o Marajá meu hoje é o banco. Porque não é possível a nação pagar 250 bilhões de juros. Isso é a mesma coisa que você tem uma empresa que fale, porque o que ela produz tem que pagar de juro. É tão fácil. Então, o que o senhor faria com a dívida pública, por exemplo? Eu reduziria, porque o Brasil, por si só, não precisa pagar juro tão alto. Nós temos uma biotecnologia, nós temos biodiversidade, nós temos o nosso território, nós temos a nação, o nosso juro. O juro que eles pagam aí é para ganhar muito dinheiro em campanha eleitoral. Fico subindo taxa de juros para controlar chuchu, inflação, tomate. Isso é absurdo. Tem que produzir mais. É necessário essa nação, né, ser conduzida por alguém que conheça, que é uma promissória duplicata. A dona Dilma nunca foi empresária. Ela era guerrilheira e transformou-se em ministra, não sei qual foi o mérito. Agora, o que o país deve hoje, o senhor dirigir. pagaria se fosse presidente? Não sou caloteiro, nós temos que fazer, sim, uma auditagem para ver se não foi dinheiro para fora. Aliás, dinheiro para botar lá no Mariel, ela tem. Olha, jogou dinheiro no Porto, no BNDES e deu 10 bilhões para o Ike. É jogar dinheiro fora. Esse dinheiro poderia estar na saúde, na educação, comprar mais ambulâncias, fazer mais hospitais, né? E em vez de fazer mais médicos, vamos fazer só médicos brasileiros. Aliás, tinha uma ideia boa. Em vez de mais médicos, só médico brasileiro. Não está muito bom, meu amigo internauta. Com o dinheirinho do seu Ike Batista, que o seu Lula entregou na mão dele, 10 bilhões de reais, jogou fora. Isso é um crime. Eu, sendo presidente, faria a primeira auditagem no BNDES, que são 300 bilhões de recursos mal aplicados lá. O leitor Emanuel Torres quer saber como o senhor enxerga a situação da Petrobras. É outro escárnio com o Brasil. Uma empresa dessa não poderia jamais dar prejuízo. Deu um prejuízo de 300 bilhões. Dizem no mundo que tem 3 coisas que geram dinheiro que ninguém perde. Um é petróleo, entre as quais. A outra é banco. Então a Dilma está muito bem acompanhada, com petróleo e com banco. E perde dinheiro com os dois. Perde dinheiro com o banco, tira demais. Tira dinheiro demais do Brasil. E com a Petrobras, que é mal aplicado o dinheiro, porque aplica dinheiro em quê? Em ONGs, em futebol e não sei o quê, e não tira petróleo direito. Isso é um crime. Além do mais, aplicou onde? Em Passadina, 1 bilhão de reais. Como se pode comprar uma usina que custa 100 por 1 bilhão? Fora ainda outros problemas que tem, outras usinas, né, também, que não foram levantadas nessa CPI, lá na Argentina e lá no Japão. Candidato, bem rapidamente, agora a última pergunta, antes de a gente passar para o Pinga Fogo. Quais são os seus projetos para melhorar a educação? A pergunta é do leitor Renan Ripari. Nós temos que investir muito mais na educação e também no civismo, no patriotismo das nossas crianças. É necessário, acima de tudo, colocar, como o Brizola até disse no passado, a educação em tempo integral, gente. A criança entra na escola e tem que sair às 5 da tarde, lá se alimentar, lá também ela tem que jogar seu futebol, praticar educação física, lá ela tem que ter o dentista. Nós temos que aplicar na educação como fez a Coreia, que há 20 anos atrás estava no mesmo nível do Brasil, hoje é uma das nações mais desenvolvidas do mundo. É fundamental exatamente valorizar o professor, dar melhores salários e aplicar exatamente no futuro hoje, que é a educação. Candidato, nós temos mais 2 minutos nesse bloco e está na hora do pinga-fogo. Vou pedir que o senhor responda objetivamente com sim ou não, ou se é a favor ou contra. Vamos lá. Primeira, o senhor é a favor da diminuição da maioridade penal para 16 anos? Sou, absolutamente sou. É favorável ao ensino religioso nas escolas? Absolutamente sou a favor de Deus. Vai privatizar a Petrobras? Jamais. É monopólio nacional. É a favor da união civil entre pessoas do mesmo sexo? Não sou a favor. É favorável a cotas nas universidades e cargos públicos? Não sou a favor. Todo mundo é igual. É a favor da eutanásia, ou seja, da morte assistida de doentes sem possibilidade de cura? Não sou. Deus que leve. É a favor do voto obrigatório? Não sou a favor. Voto, isso sim. Tem que ser um voto exatamente que as pessoas possam querer ou não. Vai legalizar a maconha? Jamais. É favorável ao fim do serviço militar obrigatório? Jamais. Tem que servir. É a favor da revisão da lei da anistia? Jamais. Os brasileiros se perdoaram entre si. Obrigada, candidato. Agora o senhor tem pouco menos de 1 minuto para fazer suas considerações finais, mandar um recado diretamente ao eleitor. É lamentável que a lei político-partidária proporcione aos candidatos a anti-isonomia, ou seja, nós não podemos ter o espaço para podermos
expressar nossos conceitos e expressar as nossas visões a respeito do nosso Brasil. Eu gostaria muito de discutir questões macroeconômicas, discutir questões sociais e, lamentavelmente, não posso porque me tolheram no meu dia a dia, mas quero dizer para vocês, se me der o espaço necessário nesse debate, e vão realmente ter que dar a nós esse espaço necessário, eu vou colocar para os senhores todos que estão me vendo aqui, o que muitas verdades não são ditas, irei dizê-las, e vocês então irão chegar à conclusão quem é o melhor candidato para o Brasil. Eu conto com todos vocês, conto exatamente com a maioria, porque faço parte dessa maioria que não está satisfeito com o atual governo. Muito obrigado a todos. Candidato Levi Fidelix, muito obrigado por sua entrevista. Obrigado também a vocês que nos acompanharam e que também nos mandaram perguntas. Muito obrigada e até a próxima segunda-feira. Obrigado e até lá.